Meu bom dia a todos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo neste momento, nesta manhã do primeiro dia da semana, essa manhã de domingo. Nós temos a alegria de estudar agora a nossa lição. Vocês viram que nós começamos ontem, uma lição importantíssima que vem falando sobre a hora do seu juiz. Quando que começou esse juiz? Durante esta semana nós vamos aqui estudar, tá? Será muito importante essas lições. Portanto, não perca, não perde nenhum dos vídeos. Além de você participar dos vídeos, também ajude outras pessoas a saber em que período da história nós estamos vivendo, ok? Eu quero orar com você agora, vamos pedir a bênção de Deus e vamos continuar aqui no nosso estudo falando sobre a purificação do santuário. Ó Deus amado, querido, bom Pai, nesta manhã a nossa súplica é em nome de Jesus, para que a nossa mente, Senhor Deus, seja lavada, purificada, embranquecida no sangue de Cristo Jesus, e desta maneira, esta lição que é tão importante, ela vem, Senhor Deus, trazer uma compreensão profunda para nós, a fim de entendermos o grande amor do Senhor por nós e sabermos que nós somos muito amados pelo Senhor. Nós passaremos pelo juiz, mas com a graça de Cristo seremos absorvidos, porque Jesus morreu por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós o pedimos, agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Amém. Muito bem, queridos, a purificação do santuário, tá? Para nós entendermos um pouquinho sobre a relação do santuário celestial, do santuário que está instalado lá no céu, aonde Jesus entrou ali neste santuário para exercer ali uma função de sumo sacerdote, nós precisamos entender um pouco, queridos, sobre o santuário terrestre. E isso não é difícil para um judeu, por exemplo, propriamente nessa ocasião, quando o profeta Daniel teve esta visão de 2.300 tardes e manhãs, tá? Que nós aqui lemos no capítulo 8, verso 14 do livro de Daniel. Tá? Muito bem. O que significa estas 2.300 tardes e manhãs? Primeiro, queridos, nós precisamos entender que no contexto profético um dia é equivalente a um ano, ou seja, Deus ele coloca aqui um dia como um ano. E uma tarde mais uma manhã forma um dia. E só para deixar claro que quando a Bíblia menciona uma tarde e uma manhã, amanhã, nesse contexto profético, a Bíblia está dizendo que é a parte clara do dia. Tá? A tarde representa a parte escura do dia, formando aí, como nós conhecemos, um dia de 24 horas. Então, aqui, queridos, 2.300 tardes e manhãs, nesse contexto aqui, nós estamos estudando uma profecia de uma contagem longa, tá? Uma profecia numérica, tá? De 2.000, aliás, na verdade é 2.300 anos, que são 2.300 tardes e manhãs, um dia como um ano, 2.300 anos, ok? Então, acho que ficou claro essa parte aqui. Então, aí, agora nós precisamos entender quando foi que começou essa data, tá? Desta profecia com data de começo e data final, tá? E é uma profecia de muitos anos, 2.300 anos. Aqui o texto vem mostrando para nós que Daniel, ele disse assim, olha, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ok? Muito bem. Então, queridos, como eu disse para vocês, para nós entendermos um pouco sobre o que acontece no santuário celestial, tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, nós precisamos viajar um pouco no tempo, na história, o que acontecia no santuário terrestre, tá? Que Deus o pediu para que Moisés o construísse um santuário para que ele pudesse habitar entre o seu povo.
tá? E ali tinha 2 compartimentos, o santuário. Tá? Primeiro tinha a parte do pátio, né, que era a entrada, e depois, né, ali dentro 2 salas. Tá? Uma sala chamava lugar santo e a outra lugar santíssimo. O pecador arrependido do seu pecado, depois de transgredir a lei de Deus, entender que ele, depois de quebrar a aliança com Deus, transgredindo a lei moral, tá? Que representa essa lei, o caráter de Deus, então esse pecador arrependido levava um cordeiro. Tá? Esse cordeiro deveria ser morto ali no pátio. E o sangue desse cordeiro, o sacerdote, era levado ali para o lugar santo do santuário. Tá? E ali ele molhava o seu dedo ali com o sangue do animal e ele aspergia ali sobre os 4 cantos do altar. Ou seja, o pecador, ali pela fé no sacrifício de Jesus vindouro que deveria vir como cumprimento do verdadeiro cordeiro, então ele saía livre do seu pecado, da sua condenação, tá? Porque o cordeiro inocente derramou sangue e aquele sangue foi transferido para dentro do santuário. Simbolicamente, o pecador saiu ali livre do seu pecado, porque o seu pecado foi transferido ali para dentro do santuário. Ok? Muito bem. Então, queridos, lembre que quando Jesus morreu na cruz, naquela tarde de sexta-feira, propriamente no final do dia, por volta da hora 9, tá? A hora 9 equivale às 3 horas da tarde. O sacrifício do animal era 2 sacrifícios diários. Um era oferecido na terceira hora, que seria às 9 horas, e o segundo seria morto às 3 horas da tarde, na 9ª hora. Era assim que era contado. Não dá tempo a gente ver o significado por que 2 cordeiros por dia nesse momento. O tempo é curto para a nossa lição. Mas provavelmente nós vamos ter outras oportunidades para nós estudar mais profundo sobre o santuário. Mas até aqui acho que ficou compreendido, tá? Muito bem. Quando Jesus morreu na cruz, por volta das 3 horas da tarde, na 9ª hora, exatamente na hora que o último cordeiro do dia deveria ser morto, Jesus, ele, com a sua voz trêmula, né, ali muito agonizante, muita dor, mas ele diz: Pai, está consumado, está feito. Com estas palavras, Jesus estava dizendo assim: Pai, o sacrifício que a mim foi pedido foi feito, eu estou terminando aqui. O cordeiro, o verdadeiro cordeiro, está morrendo agora. Ou seja, Jesus estava morrendo naquele momento. Então, a Bíblia diz, queridos, que os evangelhos, né, muito bem claro, que naquele momento o véu do templo, que dividia as 2 partes, lugar santo e santíssimo, rasgou de alto a baixo. Tá? E o significado dessa abertura, tá? Dessa fenda, desse rasgamento que aconteceu ali no santuário do véu, significava que a partir daquele momento ali, queridos, todo meio de sacrifício feito, né, toda forma de cerimonial que acontecia ali deixou de existir. O verdadeiro Cordeiro, Cristo Jesus, havia cumprido a missão, né, de Messias vindouro que ele prometeu desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Você pode ler e você vai ver que ali tem uma promessa maravilhosa. A promessa de Deus é que Jesus viria para resolver o problema do pecado, nos salvando da condenação do pecado, e então essa condenação foi transferida para Cristo Jesus. Tá? Agora vamos entrar aqui no assunto dos 2.300 anos. Daniel, ele recebeu uma visão, tá? Em capítulo 8, verso 14 do seu livro mesmo, e ele diz, queridos, que ele passou um momento difícil. Ele diz: eu fiquei totalmente doente, as minhas pernas enfraqueceu de tal maneira que eu não aguentava o corpo sobre as minhas pernas, e eu desmaiei, eu caí. Tá? Nós podemos encontrar no capítulo 8, verso 27, também capítulo 9, 21 a 22. É a base do nosso estudo. Então, quando Daniel estava ali enfraquecido, porque ele não entendeu a visão, era uma visão muito longa, sabe, de muitos dias, muitos anos dali para frente, então Daniel ficou preocupado, porque ninguém entendia aquela visão.
É possível que em algum momento você já passou por momentos difíceis quando você olha e você não vê uma solução para um problema que você está enfrentando. Tá? Mas o texto sagrado diz para nós, queridos, que naquele momento o anjo Gabriel veio voando às pressas até Daniel e disse: Daniel, não tenha medo, não tenha pavor, levante-se. Tá? Eu vim para esclarecer, para explicar e interpretar para você o significado desta visão. Tá? E ali o anjo diz para ele: Daniel, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Agora não o santuário terrestre. Tá? O santuário terrestre já não mais existia. Tá? Jesus havia cumprido a sua missão messiânica em nosso favor. Esse santuário, queridos, é o mesmo santuário do céu que Moisés teve a oportunidade, quando Deus o pediu para que ele fizesse um santuário, e Deus disse assim, Deus aqui nesse contexto é o próprio Jesus, tá? Disse para Moisés que ele deveria construir conforme o modelo, ou seja, ele recebeu um projeto, tá? Um modelo de algo existente. Então, o santuário celestial existia já no céu, ok? Muito bem. E então, queridos, durante esta semana nós vamos estudar alguns pontos importantes, porque esses 2.300 anos, nesse espaço de tempo, tá? Você verá que foi dada uma ordem para Deus de que iniciaria então a data da contagem desta profecia, que era tão longa, de muitos anos, propriamente quando fosse dada a ordem, né, pelo rei Artaxerxes de que a cidade e os muros de Jerusalém fosse reconstruída. Então, depois do exilamento do povo judeu, né, que foi para a Babilônia, e ali eles deveriam passar por 70 anos, essa verdadeiramente era o tempo que eles iam passar por ali, depois Deus disse que cumpriria a promessa trazendo de volta. Tá? E eles reconstruiriam então a cidade que tinha sido destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ok? Então, a partir dessa ordem dada, começaria então o tempo, a contagem para o cumprimento desta profecia. E aí, queridos, como eu disse para vocês, durante a semana nós vamos estudar alguns pontos bastante importantes, né, porque esta profecia foi fatiada em algumas datas, né, de acontecimento. Por exemplo, a vinda do Messias, quando Jesus viria, quando Jesus seria batizado, quando ele morreria. Então está tudo englobado aí dentro dessa profecia que nós vamos, né, fazer aí ou entender essa divisão de tempo, tá? Mas só para deixar claro, queridos, essa profecia começou então o seu cumprimento em 457 a.C., exatamente no ano que foi dada a ordem para que o povo judeu voltasse para a sua terra, depois do exílio de 70 anos na Babilônia, e voltasse a reconstruir os muros da cidade que havia sido derribado, né, construir o templo, enfim, reconstruir o país. Tá? Então deu início a esta profecia. E esta profecia, querido, ela terminaria então já no ano de 1844 da nossa era. Aí você pode ver que nesse momento, nessa data, em 1844 da nossa era, então começou o juiz chamado juiz investigativo, porque Jesus agora ele entra no santuário, ali no lugar santíssimo do santuário, para fazer uma purificação da sujeira dos pecados, quando eu confesso os meus pecados e você também. Então o relatório, queridos, é levado para o santuário. E aí Jesus vai fazer uma purificação. Assim como no santuário terrestre, ali uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário também para fazer a purificação. E ali, esse dia era dia do juiz. Tá? Então, queridos, nesta data começou então os últimos dias. Qual o juiz que começou? O apóstolo São Pedro, por exemplo, ele diz ali, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, que esse juiz investigativo começou pela casa de Deus. Ou seja, começou com os crentes. Esse juiz que Jesus está julgando agora, queridos, são de todos os nossos irmãos, entes queridos, que morreram, tá? Morreram na fé em Cristo Jesus, e outros também
não morrera em Cristo Jesus, porque em um determinado momento da sua vida ele abandonou a fé, distanciou e chegou um momento que ele acabou aí perdendo a sua vida, tá? E infelizmente ele não deixou Jesus entrar no seu coração. Não estou dizendo aqui que todos que afastaram dos caminhos de Cristo Jesus estão perdidos, porque muitos no momento da sua morte teve a oportunidade de dizer Jesus como o ladrão na cruz, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Tá? Muitos teve a oportunidade, a sua última chance, a sua última oportunidade de dizer Jesus, me perdoe dos meus pecados. E esses não estão perdidos. Mas outros, infelizmente, deixou passar todas as oportunidades e não aproveitou esta chance. Então, queridos, esses nossos irmãos estão passando agora todos os mortos. O juiz ainda não começou pelos vivos, por mim, por você que estamos vivos hoje. O nosso nome não está passando ali no céu ainda, no santuário, mas Jesus está fazendo uma purificação do santuário celestial, tá? Ali tirando os inscritos de pecados, tanto daqueles que estão salvos, ele escreve o seu nome definitivamente no livro da vida, tá? Porque está salvo agora para sempre. E outros que se perderam também são tirados ali o seu relato, porque não tem mais o que fazer. Depois que a pessoa morre, infelizmente, ou ele está salvo ou ele está perdido, tá? Então, em 1844, Jesus entrou no santuário celestial. Nós vamos estudar esta semana aí o grande evento que aconteceu nesta data, dando a conhecer o que estava acontecendo ali no céu, tá bom? Então, fica aí o meu abraço a todos vocês, fique com Deus e tenha certeza, Cristo está com você, não tenha medo. Se você está em Cristo, não tem condenação, tá? Romanos 8, verso 1. Ali diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus imputa a sua justiça sobre mim, e aí, queridos, eu não serei então condenado, eu serei absorvido, porque Jesus olha para mim, olha para você, que está embranquecido com o sangue de Cristo Jesus, com a sua roupagem branca, e Jesus não vê o pecado, Jesus vê apenas ali justiça, não a minha, mas a justiça de Cristo, tá bom? Então um abraço a todos, fique com Deus, que Deus abençoe, tenha aí um ótimo, abençoado dia, até a nossa próxima lição com a graça de Cristo Jesus.